Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e juntos vemos as mensagens que nos são trazidas pelo Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo o livro Pontos e Contos, e livro esse, assim como os demais que aqui vemos, é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de vermos o capítulo de hoje, vamos lembrar aos amigos, como sempre fazemos, que lá no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, os amigos podem ter acesso não só ao programa Escuta que aí vem história, mas aos outros programas da grade, os últimos programas que foram ao ar para serem acessados a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Lembramos também que no site os amigos podem ter informações sobre o Clube da Fraternidade, esse trabalho importante que ajuda a manter a nossa rádio através da contribuição dos ouvintes. Então, toda colaboração é bem-vinda e todas as dúvidas podem ser tiradas no site da Rádio Rio de Janeiro, o Clube da Fraternidade. Também lembramos que nós temos a nossa página no Facebook, programa Escuta que aí vem história, e também temos o nosso e-mail, escuta@radioriodejaneiro.am.br. Muito bem, a nossa mensagem de hoje tem o título de A Carta do Mundo, mas não é mais a carta como era no livro Cartas e Crônicas, onde as pessoas escreviam cartas para o espírito Humberto de Campos, que respondia através da mediunidade de Chico Xavier. Esta é uma carta diferente. Esta carta aqui é o Evangelho, é a carta do Cristo. E nós estamos já colocando no início o que é isto, porque como Humberto de Campos ele tem um estilo de explanar as coisas com uma riqueza muito grande de exemplos, né, de comparações, às vezes a pessoa fica assim, mas o que será? Então nós já estamos adiantando para ajudar ao querido ouvinte a se situar dentro da mensagem de hoje. Então, ele começa nos dizendo o seguinte, vamos só fazer aqui um apanhado, ele vai falar dos avanços do mundo, mas que mesmo diante de todos os avanços, nós temos um mal terrível. Aí vamos ver qual mal é este, que existe há tanto tempo e ainda nos ameaça. E que, para solucionar isto, vem a carta do Cristo, que devemos seguir para mudar a humanidade. No entanto, não podemos mudar a humanidade sem nos mudarmos, não é mesmo? Já assim, muito bem situados, vamos embarcar neste passeio para aproveitarmos a deliciosa narrativa de Humberto de Campos. Diz-nos o amigo espiritual: em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. De época a época, de civilização a civilização, vemo-los, esses missionários, à maneira de abelhas laboriosas, trabalhadeiras, não é? E felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da vida, esparsas, ou seja, espalhadas no campo infinito da natureza. O mundo sofria as calamidades pestilentas, mas a medicina respeitável saneou o pântano
e continua vencendo a enfermidade e a morte. E aqui ele citando aqui as pestes, não é, que aconteciam na Idade Média. Depois ele continua: vagueava a fome entre populações exaustas. Todavia, o comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. Antigamente não havia comércio, né? Foi estabelecido, o comércio era muito ali local. Depois nós tivemos um grande avanço. Nisso nós estamos falando de uma história da humanidade. Ele continua: os perigos do mar afligiam os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo. Então nós temos aquelas grandes caravelas que um barquinho não poderia atravessar um oceano, mas aí construíram-se as caravelas, enfim, e os oceanos puderam ser enfrentados. As sombras noturnas invadiam as cidades e os campos, desafiando as lanternas bruxuleantes, ou seja, aquela luzinha fraquinha. Contudo, a lâmpada de Edison resplandeceu expulsando as trevas, a lâmpada elétrica. Moviam-se as máquinas primitivas pesadamente, extorquindo copioso suor dos servos cativos. Entretanto, a energia elétrica diminuiu os sacrifícios do braço escravizado. Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas cidades distantes entre si. Mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta, e o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. Corações separados no plano material padeciam angústias, sequiosos de intercâmbio, e o telefone, de algum modo, curou semelhante ansiedade. Que não dizer de hoje que temos a internet, não é? Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores. A anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento, o sofrimento. Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitam nas artes e nas ciências, no comércio e na indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando, sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos. Para quase todos os flagelos que atormentam a humanidade, encontraram todos esses flagelos, lenitivo, quase todos, lenitivo e socorro. Lenitivo é alívio. Todavia, para um deles, todo o esforço tem sido vão, ou seja, inútil. Monstro de 1000 tentáculos, envolve as criaturas desde a era primitiva. Rastejando entre as nações cultas de hoje, como se arrastava entre as tribos selvagens de ontem. Envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, investe as posições mais simples tanto quanto as situações mais altas. Não reconhece a inteligência nem a sensibilidade. Nossa, que monstro será esse? Alimenta-se do ódio e das ruínas, mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo. Derruba templos e oficinas, lares e escolas,
pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença. Ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura esperanças. Esse monstro é o monstro da guerra, que asfixia a Europa e a América com a mesma força com que constringia a garganta, não é? Apertava, sufocava a garganta do Egito e da Babilônia. Para limitar-lhe a ação esmagadora, ou seja, da guerra, a fim de tentar limitar essa ação esmagadora da guerra, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e alianças em todos os tempos. Improvisam-se conferências em Londres e Paris. Em Washington e Moscou, renova-se a geografia e modificam-se os sistemas políticos. O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo, matando. Para extinguir-lhe a existência nefasta do mal, só existe um recurso infalível. Qual será? A aplicação dos princípios curativos e regeneradores do Mestre Divino, Jesus. Esses princípios, agora ele vai fazer um paralelo da vinda de Jesus entre nós e do processo evolutivo da humanidade. Olha só o que ele fala. Esses processos curativos e regeneradores do Evangelho começam na humildade da manjedoura, passam pelo serviço ativo do reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora através da abnegação e da renúncia, e da perseverança do bem até ao fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Então, tudo começa com a humildade, porque eu não vou seguir o Evangelho. Seguir o Evangelho é me submeter. O Evangelho é a segunda revelação das leis de Deus. Eu não tenho que me submeter à lei, porque senão eu vou estar em desvio e vou ter que assumir a responsabilidade do meu desvio, do meu erro. Isso vai me tomar tempo, vai me exigir muito esforço, muita disciplina. Então, quando ele coloca a humildade, sendo o Evangelho uma das revelações da lei de Deus, é preciso que nos submetamos à lei. E ele continua dizendo: será, todavia, remédio das nações, o Evangelho vai servir para todo mundo, para a humanidade como um todo, quando as almas, ou seja, cada um de nós, houverem experimentado a sua essência divina. Então, primeiro começa no microcosmos, para depois ir no macrocosmos. A mudança da humanidade começa na mudança da criatura humana, nós, não é? E ele diz: não é receituário atuando problematicamente de fora para dentro. Ou seja, a solução da humanidade não vai vir de fora para dentro. Ele completa dizendo que vai ser, então, é medicação viva, renovando de dentro para fora. Não é demagogia religiosa, é vida permanente. Não se trata de plataforma verbalista, e sim de transformação substancial. Jesus encontrou os discípulos um a um. Quer dizer, havia o colégio apostólico, 12. Mas ele chamou um por um.
chamou um, depois foi até o outro, chamou o outro, depois chamou o outro. Então Jesus destacou a importância de cada indivíduo na composição do grupo. O indivíduo é coluna sagrada no templo do cristianismo. Negue cada qual a si mesmo, disse-nos o Mestre. Tome a sua cruz e siga-me. Que ele está citando Jesus. E ele conclui dizendo: eis porque o Evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra depois de impressa no coração do homem. Essa mensagem do espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, no belíssimo livro Pontos e Contos, lembrando que esse livro, então, ele vai traçar-se na linha do Evangelho, sempre citando o Evangelho, as histórias inspiradas na presença de Jesus entre nós. E aqui ele utiliza o Evangelho como uma carta, mas a carta magna. Qual é a carta magna de uma nação? Não é a Constituição? A Constituição são as leis magnas de uma nação. Elas estão ali norteando a diretriz na qual seguem os rumos da nação, que tem por objetivo o progresso, o bem-estar dos cidadãos. E, da mesma forma, o Evangelho também tem como objetivo nos ser uma diretriz. Jesus disse: eu sou, no caso, né, a mensagem que ele trouxe, o Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele, claro, como nós somos muito ainda imaturos e muito mais há 2000 anos atrás, ele utiliza ele mesmo como a concretização da mensagem, né? Então ele, o Evangelho, exatamente por estar totalmente em sintonia, já que ele, como Espírito puro, vive 100% as leis de Deus em si mesmo, e ninguém melhor do que ele para nos trazer essa mensagem de um amor que nós ainda estamos nos esforçando muito para vivermos na nossa vida. Então, essa carta magna, que é a constituição moral das nossas vidas imortais, o Evangelho precisa ser muito bem conhecido, como as leis precisam ser conhecidas. Como é que eu vou seguir a lei se eu não conheço a lei? Se eu dirijo e tenho uma carteira e posso dirigir em qualquer lugar do mundo, existe a carteira internacional, mas quando eu chego num outro país, eu tenho que saber as leis de trânsito do outro país, não é? Porque senão eu vou começar a ser multado, porque tem certas diferenças em alguns países, certas exigências que não existem nos países e existem em outros. Então, quando eu chego num país, eu tenho que saber as leis que tratam de algo que eu vou estar ali lidando mais de perto, no caso da direção de um automóvel. Da mesma forma, o Evangelho, ele vai nos ajudar a estarmos dentro da lei de Deus, porque senão receberemos sanções expiatórias, a fim de repararmos o nosso erro, o nosso desvio da lei que está em nós. É a nossa própria consciência que fica a dever a si mesma. Não estamos devendo a ninguém, não vai vir um juiz de fora nos cobrar, não. Somos nós mesmos que precisamos reparar diante de nós mesmos, superarmos a imperfeição que existe em nós para podermos progredir rumo à perfeição. A perfeição relativa, não é? Já que é absoluta apenas a perfeição divina. Então, ele coloca brilhantemente a questão da guerra. A guerra, e ele diz que não é apenas guerra entre países, não, é guerra em todas as situações. Quantas famílias não vivem em guerra?
Quantos pais não vivem em guerra com seus filhos, irmãos não vivem em guerra com seus irmãos? Dentro das famílias existe guerra, dentro dos ambientes de trabalho existe guerra, muitas vezes, não é sempre, mas existe. Às vezes pode não ser uma guerra perpétua, como a Primeira e Segunda Guerra não foram guerras perpétuas, foi um período, e às vezes nós passamos por períodos de guerras. Guerras no mundo, elas vêm em períodos, né? Não é que dure 100 anos, porque teve uma guerra que recebeu esse nome, a Guerra dos 100 anos. E vê que foram várias gerações que morria uma geração e a outra e continuava em guerra. Então, essas guerras que vamos participando, elas, se nós somos colocados dentro de uma guerra, quando a gente vê, né, não fui nem eu que comecei, mas quando eu vi, eu estava pegando aqui armas para defender um lado contra o outro. Não tem isso? Muitas vezes em família a gente vê isso, não é? Então, como é que a providência divina nos faz chegar situações para nós colocarmos em prática a nossa sujeição, submissão, através da humildade. Humildade por quê? Porque eu reconheço que vem do alto, então eu me submeto. Me submetendo, eu vou estar tentando apaziguar e não alimentar os confrontos. É difícil, porque às vezes nós temos justificativas excelentes para alimentar confrontos. Ah, porque não podia fazer isso é um absurdo. Isso é um absurdo, mas é o outro que está desequilibrado. Por que eu vou me envolver nesse desequilíbrio? Porque eu vou acabar desequilibrado também. Então, muitas vezes, eu preciso me afastar. E aqui ele vai falar, não é? De arranjos, de alianças, né? E até mesmo tratados de paz temporária para que os ânimos se aquietem. Não vamos falar disso hoje. Os ânimos estão muito alterados. Não, vamos falar hoje, não sei o que. Qual é a postura que nós tomamos? Vamos, alterado não se constrói nada bom em cima de ânimos alterados, diante de agressividade, diante de transtornos, porque a pessoa vai ficando transtornada, vai ficando alterada, vai ficando desequilibrada, vai ficando perturbada. E o que se constrói de bom num relacionamento a partir disto? Nada, não é mesmo? Então, essa observância, a fim de evitarmos a guerra, porque existe a guerra entre países, existe a guerra familiar, existe a guerra entre pessoas de trabalho e da comunidade, mas existe uma outra guerra terrível, que é a guerra que travamos dentro de nós mesmos. Quando não é aquela guerra boa, do bom combate, mas aquela guerra em que parece que a gente está sempre tentando se derrubar. Nós estamos sempre tentando nos derrubar, nos botar para baixo, como desgraçados, como vítimas. Não. Vamos promover a paz dentro de nós. E esse é o bom combate. O bom combate, a boa luta, é quando nós lutamos para ficar em paz. Olha como Jesus nos apresenta algo novo. Como assim lutar para ficar em paz? É difícil ficar em paz, não é? Nós temos que travar uma luta muito grande, conversar com a gente, se dizer assim, calma, respira fundo. Importantíssimo, vamos conversar conosco, vamos ser nossos melhores amigos. Vamos dialogar, não é assim que se harmoniza com o outro, ou entre países, a diplomacia? Vamos dialogar conosco. Vamos fazer como Santo Agostinho nos lembra no Livro dos Espíritos, ao final de cada dia, vamos rever o dia e ver como amanhã pode ser melhor do que foi hoje. Que Jesus possa nos ajudar nesse trabalho e estaremos de volta no próximo programa com mais um capítulo do livro Pontos e Contos, nesse programa que enche nossos corações de alegria. Escuta que aí vem história, começando seu 5º ano. Muita paz a todos.